Você já teve que pular uma refeição e achou o fim do mundo? Imagina 40 mil anos atrás, na Europa glacial, quando a última caça morreu há 2 semanas, a temperatura está a menos 15 graus e no acampamento tem apenas um corpo, seu companheiro de clã que não aguentou o inverno. A escolha? Morrer de fome ou cruzar a linha que separa humanos de animais. Parece cena de filme de terror, né? Mas o canibalismo na pré-história não era sobre loucura ou maldade. Era sobre sobrevivência, ritual e algo muito mais perturbador. Hoje você vai descobrir por que nossos ancestrais comiam seus próprios mortos e como a ciência moderna está revelando verdades que ninguém esperava. Me conta de onde você está assistindo e prepara esse like, porque essa história vai te fazer questionar tudo sobre a natureza humana. Entre 100 mil e 10. 0 anos atrás, durante as glaciações mais brutais que a humanidade já enfrentou, grupos de Homo sapiens e neandertais lutavam para sobreviver num mundo que parecia conspirar contra eles. A Europa era um deserto gelado onde mamutes e renas migravam sem padrão previsível. Havia semanas, às vezes meses, onde simplesmente não havia o que caçar. O frio queimava a pele exposta em minutos, e as cavernas ofereciam abrigo, mas não comida. Nesses grupos pequenos de 15 a 30 indivíduos, cada pessoa era vital. Cada morte era uma tragédia que enfraquecia o clã inteiro. E quando alguém morria, seja de frio, doença ou acidente, o corpo que ficava ali representava algo terrível e tentador ao mesmo tempo. Proteína, calorias, sobrevivência por mais alguns dias. Naquelas noites intermináveis de inverno, iluminadas apenas por fogueiras fracas, decisões impossíveis eram tomadas. E os vestígios dessas escolhas ficaram gravados nos ossos, esperando 40 mil anos para contar suas histórias perturbadoras, quando a fome vence todos os instintos. O corpo humano foi programado por milhões de anos de evolução para rejeitar carne de sua própria espécie. O cheiro, o aspecto, tudo ativa nojo profundo como mecanismo de proteção contra doenças. Mas a fome extrema, aquela que passa de 2 semanas sem nada sólido no estômago, reescreve todas essas regras biológicas. Sítios arqueológicos como Gove's Cave, na Inglaterra, de 14.700 anos atrás, mostram ossos humanos com marcas inconfundíveis, cortes sistemáticos de ferramentas de pedra, quebras para extrair tutano, até crânios usados como tigelas. Não eram marcas aleatórias de violência, eram técnicas precisas de açougueiro, idênticas às usadas em cervos e cavalos. Os arqueólogos calculam que um adulto médio fornecia cerca de 30 mil calorias, o suficiente para manter um grupo pequeno vivo por 3 a 4 dias críticos. Não há romantismo aqui. Estudos de marcas dentárias sugerem que os sobreviventes choravam enquanto faziam isso. Mas entre morrer todos de fome ou sacrificar a dignidade dos mortos para que os vivos continuassem, a escolha terrível era óbvia. No frio glacial, sentimentalismo era luxo que ninguém podia pagar. Comer para honrar, não para saciar. Mas havia outra forma de canibalismo na pré-história, e essa é ainda mais perturbadora porque vem de um lugar de afeto. Grupos na Nova Guiné, Amazônia e outras regiões mantiveram práticas até o século XX que provavelmente ecoam tradições de dezenas de milhares de anos. O endocanibalismo. Quando um membro amado do clã morria, especialmente anciãos respeitados ou guerreiros valentes, comê-lo era considerado a maior honra. A lógica era simples e profunda. Permitir que o corpo apodrecesse ou fosse comido por vermes era indigno.
melhor que a essência da pessoa, sua força, sua sabedoria, permanecesse dentro da família, literalmente. Análises de isótopos em ossos pré-históricos da Espanha, no sítio de El Cidrón, de 49 mil anos atrás, revelam padrões consistentes com esse tipo de ritual. Os corpos eram processados com cuidado reverente, não com a pressa brutal da fome. Crânios eram limpos e preservados. Ossos longos quebrados em locais específicos. Havia cerimônia, havia significado. Os neandertais desse grupo não estavam desesperados, eles estavam cumprindo um dever sagrado com seus mortos. Para nós, 40 mil anos depois, parece horror. Para eles, era a expressão máxima de amor e continuidade. O corpo alimentava os vivos, e assim o morto nunca realmente partia. Quando comer humanos te mata lentamente. A natureza tem senso de ironia cruel. Porque o canibalismo, especialmente quando repetido, carrega uma maldição biológica chamada prion. Prions são proteínas deformadas que, quando ingeridas, começam a transformar proteínas normais do cérebro em versões doentes. O resultado? Uma doença degenerativa chamada Kuru, documentada em grupos da Nova Guiné no século XX. Os sintomas começam sutis, tremores leves, dificuldade de coordenação. Mas progridem para demência severa, perda total de controle motor e morte inevitável em meses. E o pior, não há cura, não havia cura há 40 mil anos, e quem comia cérebros e medula espinhal tinha muito mais risco de contrair. Pesquisas genéticas surpreendentes de 2003 revelaram que algumas populações humanas desenvolveram resistência a prions, uma mutação específica no gene PRNP. Isso sugere algo perturbador. Canibalismo foi comum o suficiente na nossa história evolutiva para criar pressão seletiva. Grupos que comiam seus mortos regularmente favoreceram indivíduos com essa mutação protetora. Então, sim, nossos ancestrais pagavam um preço terrível às vezes. Mas alguns deles, através de pura sorte genética, conseguiam praticar canibalismo ritual por gerações sem consequências neurológicas. Até que, eventualmente, talvez pela observação dos que adoeciam, muitos grupos simplesmente pararam. O que os ossos não podem mentir. A arqueologia não trabalha com suposições românticas. Trabalha com fatos gravados em evidências físicas, e quando se trata de canibalismo pré-histórico, os ossos gritam verdades que ninguém pode ignorar. Sítio de Atapuerca, na Espanha, 800 mil anos atrás. 11 indivíduos, incluindo crianças, mostram marcas de descarne intencional. Ferramentas de pedra cortaram línguas, músculos faciais, tendões. Crânios foram quebrados para acesso ao cérebro. Não havia razão ritual aparente. Análise contextual sugere conflito entre grupos, possivelmente o mais antigo registro de canibalismo agressivo entre hominídeos. Grota do Cavalo no Brasil, 9 mil anos atrás. Um crânio humano com sinais de cozimento direto sobre fogo. Ao redor, ossos de animais preparados da mesma forma, sem cerimônia especial, sem tratamento diferenciado. Apenas mais uma refeição num período de escassez extrema. Moula-Guerci, na França, 100 mil anos atrás. 6 neandertais, todos processados como caça. Mas havia peculiaridade. Ossos de crianças mostravam tratamento ligeiramente mais cuidadoso. Possível indicação de que, mesmo em canibalismo de sobrevivência, havia hierarquia emocional. O padrão é claro e perturbador. Canibalismo atravessa toda a pré-história humana, em todos os continentes onde humanos viveram, em múltiplos contextos. Não era aberração, era parte da existência. Terror,
como estratégia de dominação. Mas havia um terceiro tipo de canibalismo, talvez o mais dark de todos: o canibalismo de guerra. Grupos rivais não apenas matavam inimigos, eles os devoravam deliberadamente como demonstração de poder absoluto e para incutir terror paralisante. Essa prática, documentada em tribos históricas e provavelmente ancestral, servia múltiplos propósitos estratégicos. Primeiro, eliminava completamente o inimigo, sem deixar corpo para rituais funerários. Segundo, desmoralizava grupos rivais que sabiam o destino aguardando os derrotados. Terceiro, em crenças animistas comuns na pré-história, acreditava-se absorver a força e coragem do guerreiro comido. Evidências na Polinésia, entre maores e outras culturas, sugerem que essa prática remonta a migrações ancestrais de dezenas de milhares de anos. Ossos em sítios de conflito mostram padrões específicos. Apenas guerreiros adultos consumidos, mulheres e crianças poupadas ou escravizadas. Canibalismo seletivo, calculado, frio. Imagine ser um grupo de 20 caçadores-coletores no Pleistoceno, sabendo que o clã rival, a 2 montanhas de distância, não apenas mata, mas come. Esse medo muda comportamento, evita confrontos, estabelece hierarquias territoriais sem necessidade de batalhas constantes. Era terrorismo psicológico em estado puro e funcionava. Estudos de 2017, publicados na revista Nature, usaram análise de isótopos de nitrogênio em dentina de dentes pré-históricos para rastrear dieta com precisão absurda. Resultado chocante: aproximadamente 15% dos sítios humanos do Paleolítico Superior na Europa mostram sinais consistentes com consumo ocasional de carne humana. Réplicas experimentais, usando ferramentas de pedra idênticas às do período, demonstraram que processar um corpo humano levava cerca de 45 minutos para um açougueiro experiente. Mais importante, as marcas deixadas eram indistinguíveis das encontradas em ossos arqueológicos. A técnica era tão refinada quanto a usada em animais. Talvez o achado mais perturbador venha da genética. Análise de DNA antigo mostra que algumas linhagens humanas simplesmente desapareceram em eventos catastróficos, possivelmente relacionados a conflitos seguidos de canibalismo massivo. O que parecia mito ou exagero histórico tem fundamento biológico real. A ciência moderna não está julgando nossos ancestrais. Está revelando que eles eram pragmáticos até o limite, capazes de amor profundo e brutalidade extrema, frequentemente no mesmo contexto. Eram humanos enfrentando um mundo que não dava segunda chance. Então eles comiam seus mortos. Sim, por fome, por ritual, por guerra. E isso não os tornava monstros. Tornava-os sobreviventes num mundo onde cada escolha era entre horrores diferentes. Entre morrer todos ou cruzar linhas que nunca imaginaríamos cruzar. Entre esquecer os mortos rapidamente ou carregá-los dentro de si, literalmente. O canibalismo pré-histórico nos força a encarar uma verdade desconfortável. Moralidade é luxo de barriga cheia e temperatura controlada. Nossos ancestrais não tinham esse luxo. E mesmo assim, muitos deles encontraram formas de manter humanidade, ritual, significado em atos que nos parecem inumanos. Você acha que conseguiria fazer essas escolhas? Deixaria os seus morrerem de fome ou cruzaria a linha? Me conta nos comentários o que você pensa sobre isso, sem julgamento, apenas reflexão honesta. Se essa história mexeu com você, deixa aquele like que ajuda demais o canal. Inscreve-se e ativa o sininho. Até a próxima. E lembre-se, sobrevivência sempre tem um preço.